Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo ao TVU Jornal. É segunda-feira, o outono começa hoje e faz um convite à renovação da vida e ao amadurecimento. A estação tem como característica menos chuva e temperaturas mais baixas. E hoje nós vamos falar também sobre a Câmara de Vereadores. É dia de sessão ordinária. Por enquanto, 2 projetos estão em pauta para votação. Secretaria de Saúde intensificações para combate à leishmaniose. No dia 10 deste mês, um homem morreu e estava com a doença. Unifev, o vestibular de medicina para ingresso na instituição no segundo semestre de 2017, já está com as inscrições abertas. Já já a gente mostra como participar. E tem ainda os destaques do esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Entre os assuntos, o CAV que empatou fora de casa. Com o resultado, o time vai para a zona de rebaixamento. É segunda-feira, 20 de março, o TVU Jornal está no ar. A gente começa o TVU Jornal com uma notícia boa. É que o início de 2017 foi de números positivos na geração de empregos em Votuporanga. Após um janeiro em que 400 novas vagas foram preenchidas, fevereiro seguiu a tendência e apresentou, segundo dados divulgados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, 193 novos empregos formais. A notícia é do site Gazeta de Votuporanga. Os dados colocam Votuporanga como a 12ª cidade do estado na geração de empregos. Mudando de assunto, segunda-feira é dia de sessão ordinária na Câmara dos Vereadores. Danila Rui Martins conta pra gente os projetos que serão votados hoje. O projeto de autoria do Poder Executivo faz alterações na administração municipal, como tornando obrigatória a constituição da equipe de transição, se caso for requisitada, e também a condição de órgão permanente para a Procuradoria-Geral do município, entre outras mudanças. Além desse, também será votado o projeto de autoria do vereador Meidão, que dá nome de Rua José Cardoso Neves, a atual Rua Projetada 12, localizada no loteamento Parque Residencial Ana Munhoz Alvarez. Com imagens de Carlos Nunes, Danila Rui Martins para o TVU Jornal. E você pode acompanhar a sessão da Câmara na íntegra amanhã, a partir das 7h30 da noite, aqui na TV Unifev. E um homem de 60 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na sexta-feira em Valentim Gentil. O carro em que ele dirigia foi atingido por um trem. De acordo com informações da Defesa Civil, a vítima atravessava a linha férrea com o carro quando o veículo afogou. O maquinista percebeu o carro parado e acionou o freio de emergência do trem, mas não conseguiu evitar o impacto. O idoso foi encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga e, apesar do susto, ele passa bem. E vamos saber o que é notícia nesta segunda-feira no Região em 1 minuto. Olá, boa tarde. Agentes penitenciários apreenderam sábado 2 celulares durante revista na penitenciária de Riolândia. Os microaparelhos estavam escondidos no órgão genital de uma mulher que tentava entrar no presídio. Segundo a polícia, a mulher também tentou levar comprimidos que não foram identificados. Ela foi levada ao plantão policial e está impedida de entrar novamente no local. Um motorista de caminhão foi preso por dirigir embriagado e sem documentos no centro de Araçatuba no sábado. De acordo com a polícia, o homem bateu em um veículo que estava parado no semáforo. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e também se negou a dar amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica. O homem foi encaminhado para o plantão policial e foi preso em flagrante. Um homem de 44 anos morreu depois que o carro caiu em um córrego em uma rodovia de Catanduva. O acidente aconteceu no último sábado. De acordo com a polícia, ainda não se sabe o motivo do acidente, mas as causas estão sendo investigadas.
O motorista de um caminhão perdeu o controle da carreta e tombou na rodovia em Rio Preto ontem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o homem perdeu o controle da direção ao sair da BR e entrar na rodovia Washington Luiz. O veículo ficou atravessado na pista. O motorista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado para o hospital da cidade. As causas do acidente serão investigadas. Essas são as notícias do Região em 1 minuto desta segunda-feira. Uma ótima tarde para você e até mais. E o assunto agora é Unifev. O vestibular de medicina do Centro Universitário de Votuporanga para ingresso na instituição no segundo semestre de 2017 já está com as inscrições abertas. Os candidatos devem se inscrever pelos sites unifev.edu.br ou vunesp.com.br até o dia 12 de maio. A prova será aplicada no dia 4 de junho nas cidades de Votuporanga e São Paulo simultaneamente. O local deve ser escolhido pelo candidato no ato da inscrição. Mais informações na Central de Relacionamento da instituição, no site ou pelo telefone 3405-9990. E por falar em Unifev, na sexta-feira, Rio Preto recebeu um evento que falou sobre a epilepsia. E a instituição participou desta reunião, que teve até concurso de poesia e prosas, que fala sobre essa doença. A reportagem é de Wender Rodrigues e Dante Parra. Eu ainda era criança, mas já tinha esperança. Muitas vezes tinha crises que me deixaram cicatrizes. Esse é o trecho de uma poesia premiada pela Academia Rio-Pretense Maçônica de Letras e que traz o relato de quem tem a epilepsia, como o Edu, que começou o tratamento aos 13 anos de idade. Hoje, com 46, atua como educador físico e fisioterapeuta. Carrega muitas alegrias em sua história de vida. Sou profissional de educação física, eu sou fisioterapeuta, eu sou especialista em gerontologia, saúde e gerontologia e realizo palestras sobre a qualidade de vida e epilepsia nas escolas de Rio Claro. Edu faz parte dos 2% da população brasileira que vive com a epilepsia, um distúrbio neurológico que qualquer pessoa pode ter. No 15º encontro da EPI Brasil, promovido pela Federação Brasileira de Associação de Pessoas com Epilepsia, o público foi convidado a refletir sobre o tema e ir muito além, como pensar sobre a questão da individualidade. A epilepsia, ela, vamos dizer assim, já está no cérebro da pessoa, então o tipo de crise já vai depender. E qual região do cérebro que está, para aí vai ter o tipo de crise que dá, porque se for olhar, já tem mais de 50 tipos de crise catalogadas hoje. Cada um tem um sintoma, vai de um jeito, então ela é muito individual. A epilepsia, no meu ponto de vista, ela permanece ainda um certo mistério, né? Nos últimos 50 anos, houve grandes avanços. Houve grandes avanços sobre a fisiopatologia da doença, grandes avanços sobre tecnologia de exames, grandes avanços sobre a cirurgia da epilepsia, avanços nos tratamentos, nos medicamentos. A epilepsia é uma alteração reversível e temporária do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos e que tem tratamento. A epilepsia, ela é uma doença neurológica muito comum e que, felizmente, as medicações que nós temos disponíveis, conseguimos controlar as crises na maioria das vezes. Em 70% ou 80% dos pacientes que têm epilepsia, a medicação prescrita na dose correta, tomada de uma maneira regular, ela faz com que a pessoa fique sem crise, podendo ter uma boa qualidade de vida. Quem convive com a epilepsia pode ter a vida profissional normal, mas infelizmente há ainda muito preconceito que vem das empresas. A grande dificuldade no mercado de trabalho é o preconceito com a epilepsia. As pessoas com epilepsia são separadas e são consideradas como insegura para trabalhar, como risco para ela e risco para trabalho. A gente tem que acabar com esse preconceito ensinando isso nas escolas.
Mas, por outro lado do trabalho, a gente tem que saber quais pessoas podem trabalhar, em quais empregos, sem risco, para que dê o direito dela. Para que, não, ao descobrir que você tem epilepsia, você não seja despedido, ou se numa entrevista de trabalho você é epilepsia, você não seja contratado. A gente tem que garantir esse direito para as pessoas com epilepsia. Por isso, o Dr. Moacir, da Faculdade de Medicina de Rio Preto, está desenvolvendo um estudo que promete melhorar essa situação. A pesquisa, que também será aplicada em Curitiba e em Londres, busca identificar a função de cada pessoa com epilepsia pode desenvolver no mercado de trabalho. Eu tenho trabalhado para desenvolver um instrumento que, na verdade, é um questionário sobre a epilepsia, onde envolve a própria doença, a frequência, o tipo de crise, a quantidade de medicação, a frequência, se já foi feita cirurgia. Então, todos esses dados, aí eu faço um índice. Esse índice, ele vai então medir a funcionalidade laboral. A Unifev também participou do encontro. O intuito é levar ainda mais conhecimento sobre o tema para a população de Votuporanga e região. Nós estamos aqui participando em nome da Unifev e da própria Academia Rio Pretense Maçônica de Letras. Mas a nossa intenção é levar a Votuporanga para o curso de medicina para que se forme uma associação. É importante a participação dos alunos para criar um núcleo lá para treinamento dessas pessoas, porque no futuro, em Votuporanga, aproximadamente 5% da população ela tem essa epilepsia. Então, em Votuporanga também não foge ao caso, né? Então, nós iremos levar essa ideia para Votuporanga, para a Unifev, para ser implantado esse núcleo lá. Um trabalho que, somado com as forças de toda a região, contribuirá para acabar com o preconceito, algo que nem deveria existir. A grande dificuldade da pessoa que tem epilepsia realmente é o preconceito da própria sociedade, porque a sociedade desconhece a doença. Então, o preconceito justamente é pelo desconhecido. Infelizmente, assim, o preconceito ainda é muito presente. Acontecem assim coisas assim que a gente pensa que não vai acontecer, mas está muito presente, né? De não ter emprego, das pessoas falarem que ainda vai pegar, sair de perto, não fica, a baba vai pegar, é possessão demoníaca, então infelizmente essas coisas ainda estão muito presentes. E ainda falando de saúde, Votuporanga registrou no último dia 10 a morte de um homem que estava com leishmaniose. Diante disso, a Secretaria Municipal da Saúde intensificou as ações para tentar combater a doença. Os agentes de combate a endemias estão nas ruas de Votuporanga. O foco é visitar imóveis que abrigam locais de proliferação do mosquito palha, transmissor da leishmaniose visceral. A gente pede sempre a organização do quintal, principalmente nos quintais onde tem muitas árvores e o quintal que é quando é de terra. A gente pede para o morador estar recolhendo as folhas, os frutos e quando há cachorro, quando há animais, recolhendo as fezes dos mesmos. A ação contra a doença no município foi intensificada nos últimos dias e deixou a população em alerta. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou o óbito de um homem de 40 anos que estava com a doença. Segundo a enfermeira responsável pelo combate à doença, o paciente padecia de outros problemas de saúde que colaboraram para a morte. Entretanto, ela alerta que é preciso ter cautela. O ano passado, em 2016, nós tivemos um caso positivo em humano e agora em 2017 a gente já foi o segundo caso confirmado. Então a gente observa esse aumento de casos de leishmaniose visceral nos humanos, precisando então dessa colaboração, dessa intensificação das ações. Entre os sintomas da doença estão a febre regular e de longa duração, falta de apetite, fraqueza, emagrecimento e inchaço abdominal. O mosquito se prolifera em locais sujos, pica o cão infectado e posteriormente o ser humano. Com a doença rondando as casas, o recado é claro: todos precisam estar atentos. A gente orienta para que os quintais sejam mantidos limpos, para que recolham as folhas caídas, os frutos caídos, para as fezes dos animais, para quem tem animais em casa. Então, a limpeza dos quintais, dos domicílios, dos terrenos e, diante da suspeita, que procure um serviço de saúde.
Se você tiver alguma dúvida em relação aos sintomas, a orientação é sempre procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. O telefone da Secretaria de Saúde daqui de Votuporanga é o 3405-9787. E atenção você que pretende se qualificar para o mercado de trabalho. O Programa de Educação Profissional, com a parceria entre o CTMO e o SENAC para a oferta de cursos de graça, abre as inscrições amanhã e também na quarta-feira. Nesta primeira etapa, serão mais de 300 vagas divididas em 19 turmas. Yasmin Gutierrez tem mais detalhes. O candidato aos cursos do CTMO-SENAC poderá escolher entre 9 áreas diferentes, sendo matemática preparatória, bordado à mão, bordado à máquina, confecção de peças íntimas, corte e costura em malharia, corte e costura comum, crochê, patchwork e pintura em tecidos. Interessados devem preencher um formulário e levar a cópia do RG e do CPF ao CTMO, que fica na Avenida João Gonçalves Leite, 4505, nesta terça e quarta-feira, no horário das 8 horas da manhã às 5 da tarde e das 7h30 da noite às 10 da noite. As matrículas serão efetuadas depois da classificação, que seguirá os seguintes critérios: 6% das vagas para deficientes, 50% das vagas para desempregados e 44% para o público em geral. As listas dos classificados serão fixadas no mural da escola a partir do dia 3 de abril. Para mais informações, o telefone para contato é o 3426-6700 ou 3426-2600. Eu vou repetir os telefones, é o 3426-6700 ou 3426-2600. Yasmin Gutierrez para o TV O Jornal. Obrigada, Yasmin. A iniciativa da Prefeitura vai ao encontro da importância de mão de obra qualificada, já que Votuporanga foi a 6ª cidade que mais gerou emprego no estado de São Paulo em janeiro deste ano, tendo obtido o melhor índice de geração dos últimos 11 anos, segundo os dados do CAGED. No próximo bloco, a gente fala sobre o clima. O outono começou hoje e a tendência é de temperaturas mais baixas. Vamos ver o que diz a previsão do tempo. E tem ainda os destaques do esporte nos comentários de Josiano Garofolo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o TV O Jornal e agora para falar sobre o clima. Hoje começa o outono e, de acordo com o Observatório Nacional de Astronomia, nesta segunda-feira o dia e a noite têm praticamente a mesma duração. À medida em que a estação avança, os dias ficam menores e as noites maiores. Isso até o início do inverno em 21 de junho. E as temperaturas tendem a ficar mais amenas. E vamos ver se já tem mudança de temperatura por aqui na previsão do tempo com Yasmin Gutierrez. Olá, Stephanie. Boa tarde, pessoal. Vai continuar assim, Stephanie. A estação tem como característica menos chuva e temperaturas mais baixas. O outono faz a transição entre o clima chuvoso e quente do verão e o período frio e seco do inverno. Agora, sobre hoje, em São Paulo capital, o dia deve começar nublado com possibilidade de garoa, mas à tarde o sol aparece sem previsão de chuva para hoje. Mínima de 15 e a máxima pode alcançar os 24 graus nesta segunda-feira. Em Rio Preto também tem sol com algumas nuvens e não deve chover hoje. As temperaturas devem ficar entre 18 e 28 graus. Aqui em Votuporanga, o sol também na presença de algumas nuvens e sem expectativa de chuva. Os termômetros devem registrar mínima de 17 e máxima de 30 graus. Chegou a hora do esporte no TV O Jornal. Josiano Garofolo já está aqui. Boa tarde, Josiano. A gente começa falando de CAV. Foi a estreia aí do novo técnico, o Gilbertão. E não deu para o CAV, teve empate, não foi dessa vez que a vitória veio, né, Josiano? É isso mesmo, Stephanie. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. O votuporanguense se complicou um pouco mais na tabela de classificação. Apesar de uma boa atuação na estreia do novo técnico Gilberto, aquilo que é tão esperado, né, para ver o time numa posição melhor na tabela, a vitória não veio mesmo. Empate em 0-0 na noite de sábado. Jogo fora de casa, em Rio Claro, contra
o Velo Clube. O votuporanguense jogou bem, fez uma boa atuação, mas não conseguiu finalizar. O técnico até disse, deu uma entrevista após a partida, avaliou que precisa caprichar um pouco mais na conclusão das jogadas, naquele último passe. No finalzinho do jogo, o votuporanguense ainda levou um certo sufoco. O Velo Clube está numa situação difícil na tabela também e se segurou ali. Vitor Prada, goleiro do CAV, muito bem na partida, fez defesas muito importantes. E com esse resultado, o time do CAV entrou de vez na zona de rebaixamento. Estou aqui com a tabela de classificação. O votuporanguense está na 16ª posição na zona de rebaixamento com 11 pontos. Está aí apenas a um ponto que separa o time da zona de rebaixamento para as equipes fora dessa região da tabela de classificação. O técnico agora tem uns dias de trabalho aí, porque o próximo adversário é o Batatais, que está na 3ª posição, vem de uma vitória de 3-0 contra o Barretos, está jogando muita bola, um duro adversário, e o pior, fora de casa, para tentar aí tirar o CAV dessa zona de rebaixamento tão terrível, e lembrar que caem 6 equipes. Hoje estariam rebaixados Mojimirim, Votuporanguense, Portuguesa, Velo Clube, Capivariano e União Agrícola Barbarense. E só para lembrar, hoje a TV Unifev transmite, após o TV O Jornal segunda edição, na íntegra, Velo Clube e CAV, o jogo aí do Campeonato Paulista da Série A2. Stephanie. Josiano, agora falando de Paulistão, teve rodada aí no final de semana e o Palmeiras, mais uma vez, fez o torcedor sofrer até os últimos minutos, né? Mas, felizmente, veio a vitória. Para o torcedor do Palmeiras, sim, eu mesmo estou feliz da vida. Mas o torcedor do Santos, olha, tá uma segunda-feira de ressaca justamente por isso. O time do Santos no segundo tempo, boa parte da segunda etapa, massacrou ali o Palmeiras, jogou muito melhor. Teve várias chances de gol, parecia que a qualquer momento ia sair o gol do Santos, até que o Ricardo Oliveira fez. O técnico do Palmeiras corrigiu ali o setor defensivo, pôs atacante ali na reta final do segundo tempo, e após os 40 minutos veio o primeiro gol e veio o segundo pelo lado direito da defesa do Santos. O primeiro marcado pelo Jean, o segundo marcado pelo William Bigode. Roger Guedes entrou muito bem no jogo e o torcedor do Santos está chateado, derrota de virada nos minutos finais na Vila Belmiro. E quem também está chateado é o torcedor do Corinthians. Corinthians jogando contra um dos lanternas do campeonato, Ferroviária, foi derrotado 1-0 e com direito a muita reclamação, um lance polêmico na cobrança de pênalti do jogador da Ferroviária. A bola bateu no braço ali no rebote, a arbitragem não viu. Mas o fato é que o Corinthians precisa jogar mais bola, não apenas depender e ficar reclamando de arbitragem. E o São Paulo jogou no sábado, empatou em 1-1 com o Ituano. O técnico Rogério Ceni está bravo também, espera mais do time aí. Foi a pior atuação desde quando ele chegou, assumiu o São Paulo, assumiu como treinador do São Paulo. Stephanie, são esses os destaques, só lembrando que hoje à noite, após a transmissão do futebol, tem programa Meio de Campo, a gente vai falar bastante sobre Campeonato Paulista, o Paulistão da primeira divisão, Série A2, tudo sobre a Votuporanguense, repercutir muito aí o atual momento do CAV no campeonato da Série A2. Eu convido todo mundo para assistir. Opa, tá joia então, Josiano, obrigada e uma boa tarde para você. Boa tarde. Por hoje é só, mais notícias de Votuporanga e região você confere às 6:45 da noite no TV O Jornal, segunda edição. Para você uma excelente tarde e até mais.